Bom dia a todos. A gente vai começar agora tratando dos grupos de micro-organismos, iniciando aí com o bloco de bacteriologia e com o gênero Staphylococcus. Só para a gente fazer um pequeno preâmbulo sobre isso, eu tenho aqui então localizado o bloco que nós vamos começar a estudar. Então a gente vai começar pelas bactérias, depois vai passar para os fungos, que são todos micro-organismos compostos de células, né? E por fim a gente passa para os vírus, né? Que são os mais diferentões aí de todos. O nível taxonômico que a gente usa na bacteriologia é o nível de gênero, né? Então vamos lembrar, né? Gênero e espécie aí é que acabam dando a denominação dos micro-organismos numa nomenclatura aí semelhante ao que a gente tem para animais e plantas. Então a gente pega sempre nível de gênero. Isso vai mudar mais para frente, no caso, por exemplo, dos vírus, mas aqui com as bactérias é assim que a gente vai fazer. Por isso que nós estamos iniciando aí com o gênero Staphylococcus. E a grande base geradora das informações em bacteriologia, né, que é, vamos dizer assim, a bíblia da bacteriologia, é esse Bergey's Manual of Determinative Bacteriology, tá? Que é o livro mais consagrado, embora não seja oficial, que reúne as informações que caracterizam todos os micro-organismos que a gente conhece. Esse próximo slide, ele tem uma imagem do site do Manual Bergey. Na verdade, isso aqui é editado por uma empresa, não é? É uma organização que gere o Manual Bergey, mas eles vendem o livro, né? São vários volumes, vocês imaginem, né? Todas as bactérias conhecidas, e aí todos os outros livros eles acabam tomando isso como base, né? Não só isso, mas tomando isso como base para caracterizar cada grupo de micro-organismos das bactérias, ok? Então agora a gente vai começar aqui com um roteiro que eu costumo usar nos primeiros slides, com os tópicos que a gente vai abordar aqui durante a aula. Então, manifestações clínicas, em que eu mostro as principais doenças, o agente etiológico em si, a gente vai falar bastante dele. No caso do Staphylococcus, eu dou um especial para o hábito, fonte de infecção, fatores de virulência, que são sempre muito relevantes para a gente entender a patogenia da doença, e isso é algo que se relaciona com as inferências clínicas, o diagnóstico, obviamente muito importante, e vou falar o que eu acho mais relevante em relação a tratamento, ok? Então vamos começar. Então, primeiro, manifestações clínicas. Eu vou citar aqui as principais manifestações, mas não todas, que é para dar uma ideia geral para vocês. Então, o gênero Staphylococcus está muito relacionado com piodermites em animais. Então, o que quer dizer uma piodermite? Esse dermite é de dermo, pele, então são infecções que afetam a pele, e esse pio quer dizer pus. Então, são infecções supurativas da pele, como é o que a gente está mostrando aqui nessa imagem relacionada aos estafilococos. Eu tenho também mastites, né? E aqui eu coloquei o úbere de um animal. Então, os principais agentes de mastites em medicina veterinária são os estafilococos e os streptococos. Então, esse é um assunto de bastante importância aí para animais de criação. As otites, né? Eu tenho otites bacterianas e fúngicas. Dentre as otites bacterianas, os estafilococos são bastante relevantes, né? Aqui é uma imagem de uma otite, então a gente percebe que tem tá eritematoso, tem secreção e está bastante inflamado. Eu tenho abscessos os mais diversos possíveis, né? Como é o caso deste animal aqui. E quadros de septicemia. O que é septicemia? É generalização de processo infeccioso, que é quando um agente ele acaba saindo de um ponto circunscrito que ele estava, então uma infecção em um dedo do pé, e o agente ele consegue ganhar acesso à corrente sanguínea e se espalhar pelo corpo de uma forma realmente importante. E aí você passa a ter uma septicemia. É um quadro bastante grave, né? E as septicemias por estafilococos são
um ponto aí importante dentro das manifestações clínicas. E eu tenho quadros de intoxicação alimentar. Aqui é vou fazer um parênteses, né? Essa intoxicação alimentar, ela tem importância para seres humanos, mas se relaciona com produtos de origem animal. Então eu tenho produtos que são manipulados por pessoas que contaminam esses produtos e acaba havendo crescimento bacteriano com produção de toxina. E aí você tem o estabelecimento de quadros de intoxicação alimentar a partir do momento que pessoas ingerem esses alimentos. Então, o Staphylococcus, o gênero Staphylococcus, ele tem uma importância bastante grande na clínica, de pequenos, de grandes, de silvestres, mas ele tem uma importância muito grande na parte de inspeção e higiene. Por quê? Porque ele se relaciona a esses quadros de intoxicação alimentar aqui no ser humano. Depois, quando eu for comentar de fatores de virulência, eu faço comentários adicionais sobre a toxina estafilocócica, né, que dá esses quadros de intoxicação alimentar. E com relação ao agente etiológico, né, eu tenho o gênero Staphylococcus e eu resolvi listar 3 espécies aqui, que são espécies bem importantes, mas não são as únicas, que é o Staphylococcus aureus, que aliás é a espécie tipo do gênero, o Staphylococcus pseudointermédios, que é bem importante para cães e gatos, e o Staphylococcus ricus, que tem uma importância grande para suínos. Mas é evidente que existem muitas outras espécies que são importantes para outros animais. E a caracterização desse agente, ela está aqui. São cocos, né? Daí o nome Staphylococcus, gram-positivos, então eles têm aquela parede grossa de peptídeo glicano com ácido teicoico, né? E eles têm arranjo de cacho de uva. Então eu tenho bactérias que são bolinhas arranjadas como um cacho de uva e que são gram-positivos. Com relação ao metabolismo, eles são anaeróbios facultativos, ou seja, crescem com ou sem oxigênio. Então eles são bastante versáteis. Eles são o que a gente chama catalase positivos. Aí o que significa isto aqui? A identificação bacteriana, ela se baseia fundamentalmente em provas bioquímicas, as mais diferentes possíveis. Eu resolvi listar esta, por quê? Porque a prova da catalase, ela faz a distinção entre os estafilococos e os streptococcus. Então é uma prova muito importante para a gente fazer essa grande bifurcação aí, né? Quando uma prova de catalase dá positivo, significa que o agente produz a enzima catalase. Isso é uma das coisas que caracterizam, claro que não vai ser só isso, mas que caracterizam o gênero Staphylococcus. Já os streptococcus, que a gente vai ver depois, eles são catalase negativo. Eles são imóveis e não formam esporos. Se a gente se recordar, esporo é forma de resistência de bactéria, tá? Então eles não formam esporos. Porém, apesar de não formarem esporos, os estafilococos são bactérias bastante resistentes no meio ambiente. Eles conseguem permanecer em pus seco por vários dias, mantendo a viabilidade. Então, apesar de não ter esporo, é uma bactéria razoavelmente resistente no meio ambiente. Aqui é um esquema mostrando os estafilococos. Então, eu tenho bolinhas. Aqui elas estão com uma cor que não importa, mas elas estão arranjadas aqui, né, como um cacho de uva, né, como a gente pode ver. E esse próximo slide é uma imagem, essa aqui é uma foto minha mesmo, mostrando os estafilococos, então um monte de bolinha arranjada em cacho de uva. E reparem que elas estão roxas, o que significa que elas são gram-positivas. Aqui é uma imagem em exame direto de pus, então a gente tem aqui restos celulares, debris celulares, e aqui eu tenho vários cocos arranjados aqui em grupo. Claro que o exame direto ele não é figura de livro, né? O exame direto você tem as bactérias meio desarranjadas, porque elas estão sendo combatidas pelo sistema imunológico, você tem resto tecidual, e você tem também o fato de que quando você monta o esfregaço, você pode destruir o arranjo. Então ele nunca vai ser bonito como uma lâmina feita a partir de colônia de laboratório. Aqui uma outra imagem mostrando a mesma coisa. Então reparem, eu tenho aqui
vários em duplas, alguns com grupamentos maiores, muitos sozinhos. Então essa lâmina não me permite fazer inferência de arranjo, né? Dá para perceber que o arranjo foi desfeito aqui. E aqui é uma prova de catalase. Como que a gente faz essa prova? Eu pego um pouquinho da bactéria, coloco peróxido de hidrogênio, que é a famosa água oxigenada, H2O2. Se a bactéria tiver enzima catalase, essa enzima ela catalisa a reação de H2O2 em H2O mais O2, que é o oxigênio que vai sair e que vai dar esse efeito de borbulha que a gente está vendo aqui. Tá? Então, aqui é a prova típica dos estafilococos. E aí, com relação ao hábitat e fonte de infecção. A gente sempre procura falar do hábitat quando a gente está tratando de micro-organismo. Por quê? Porque o hábitat acaba explicando onde eu vou adquirir a infecção. Se o hábitat está no ambiente, então os animais vão se infectar quando tiverem contato com aquele ambiente. Se o hábitat é o corpo dos animais, então eu vou ter um processo em que eu tenho que ter uma imunodepressão ou um ferimento para que esse agente penetre, e assim por diante. Então, essas duas coisas se relacionam muito fortemente e ajudam a gente a fazer inferências clínicas. E o hábitat dos estafilococos é basicamente a pele, tá? E algumas mucosas, como a mucosa do trato respiratório superior do homem e dos animais. Tá? Ou seja, basicamente os estafilococos eles estão no nosso corpo, né? Então eles já estão em nós, embora muitas vezes eu possa me infectar com uma fonte externa que está contaminada com uma grande carga de alguma outra espécie ou de alguma outra cepa de estafilococos. E com relação aos fatores de virulência, que são aquelas armas que essa bactéria tem para conseguir causar a doença. Então, para conseguir fazer adesão, para conseguir se espalhar, para conseguir destruir tecido e para conseguir fugir da resposta imunológica. O que os estafilococos têm? Eu listei aqui de forma muito sucinta os três que eu acho mais interessantes da gente comentar. A cápsula, uma série de enzimas e uma série de toxinas. Então vamos ver um por um. A cápsula, como a gente já viu em aulas passadas de fatores de virulência, o que é? É geralmente uma camada que está acima da parede, composta de material polimérico, que o nosso sistema imunológico reconhece muito mal. Então ela ajuda a esconder moléculas, né, que a gente chama de antígenos, que estão na parede celular e que possibilitariam que o meu sistema imunológico reconhecesse e fagocitasse esse agente. Então aqui eu representei um coco, né, gram positivo, um suposto estafilococcus, e nessa zona cinzenta aqui eu tenho a cápsula. Então quando eu tenho essa zona de material polimérico envolvendo a bactéria e escondendo a parede celular, os nossos fagócitos não conseguem reconhecer e não conseguem fagocitar essa bactéria. Então, claramente, a cápsula ela ajuda no escape da resposta imunológica. Uma outra função da cápsula é a adesão. Então, micro-organismos capsulados, eles acabam usando a cápsula para fazer adesão. Além disso, a cápsula ajuda o micro-organismo a não desidratar quando ele está no meio ambiente. Então, reduz as chances dele morrer por dessecação, como a gente chama, quando ele está no meio ambiente. Tá? E existe mais uma coisa relacionada à cápsula, que é a questão do biofilme. E no caso dos estafilococos, isto é algo bem relevante. O que é o biofilme? A gente define biofilme desta forma aqui. É uma estrutura tridimensional, como se fosse uma espécie de piscina na qual as bactérias estão imersas. Essa piscina é uma matriz de material polimérico que a bactéria sintetizou, secretou para fora. Então é uma pasta que está entre as bactérias e faz uma espécie de coesão, dá coesão entre as bactérias e dá coesão entre essas bactérias e alguma superfície na qual elas estão, que pode ser, por exemplo, um catéter ou pode ser o tecido de um animal. Então, elas dão uma coesão das bactérias entre si e das bactérias em relação a alguma superfície.
né? Por que a gente está dando destaque para isso nesta aula? Porque o biofilme, e aqui eu vou mostrar um catéter só para ilustrar como é que ele se forma. Eu tenho as bactérias crescendo em cima desse biofilme e a partir de um certo ponto, que eu tenho um certo número de bactérias, eu passo a ter uma quantidade aí de produção de material polimérico que vai constituir esse biofilme, tá? Que é o que eu estou colocando aqui em verde nesta imagem aqui. Então, esse material esverdeado que está aqui acaba protegendo estas bactérias de uma série de fatores do meio ambiente. Que fatores? Fatores como, por exemplo, drogas, antimicrobianos, então isso tem uma importância muito grande para nós, antissépticos e desinfetantes, e também contra a resposta imunológica. Então, formar biofilme é um grande negócio para a bactéria, porque protege ela de uma série de coisas. E os estafilococos são grandes formadores de biofilme. O outro grupo aqui de fatores de virulência que a gente tem são as enzimas e as toxinas. Aqui tem uma sutil diferença entre enzimas e toxinas que a gente pode colocar da seguinte forma. As enzimas têm uma ação mais sutil, mais localizada, e as toxinas têm uma ação um pouquinho mais sistêmica. Tá? Por conta do conjunto de enzimas e toxinas que os estafilococos têm, as infecções e as doenças causadas por ele, elas tendem à supuração. O que é tender à supuração? É ter a produção de pus. Então, infecções por estafilococos frequentemente são acompanhadas de produção de pus. E por isso que a gente diz que esses agentes são piogênicos. Eles geram pus. E o que é o pus? O pus ele pode ser resumido de forma muito sintética como leucócitos mortos. Né? O que é leucócito? Aquela célula branca do sangue, né? Que são células de defesa, mas especialmente neutrófilo. Porque neutrófilo é a primeira linha de defesa. Então, é a primeira célula a chegar e é a célula que faz fagocitose de bactérias de forma abundante. Então, eu vou ter muito leucócito, especialmente muito neutrófilo morto. Eu vou ter restos de tecidos. Isto está especialmente ligado às enzimas e toxinas. Por quê? Porque essas bactérias que têm muita enzima e muita toxina, elas degradam muito o tecido. E esse resto celular degradado vai ajudar a compor o pus. E além disso, obviamente, eu tenho bactérias mortas e posso ter algumas bactérias vivas no pus. Então, esse conjunto aqui é o que a gente chama de pus e caracteriza as infecções por estafilococos. Não são só os estafilococos que ocasionam lesões com pus. Então, existem muitas outras bactérias que também fazem isso, tá? Mas ele é uma das mais importantes. E eu tenho uma série de enzimas, como a catalase, que a gente já comentou, ela acaba servindo para fazer uma distinção entre estafilococos e streptococcus. Tá? No hospedeiro, a catalase acaba ajudando a bactéria a destruir radicais livres e, obviamente, escapar da nossa resposta. Eu tenho enzimas como hialuronidase, que degradam ácido hialurônico, que é uma espécie de cimento celular. Eu tenho estafiloquinase, que quebra coágulos de fibrina. Né? Isso aqui vai ficar mais claro quando a gente falar da coagulase. E eu tenho, por exemplo, beta-lactamases, que são enzimas que quebram algumas drogas que a gente utiliza, que são os beta-lactâmicos, que são antibióticos para combater essas infecções. Né? Então, reparem que tem enzima que faz as mais diferentes funções aqui. A enzima que eu quero dar um destaque, porque não é possível que a gente fique falando uma por uma, é a coagulase, porque esta enzima aqui ela é muito importante para os estafilococos. Aparentemente, a presença dessa enzima ela determina uma virulência maior daquela bactéria em relação às outras que não têm. Então, a gente consegue até distinguir os estafilococos, e alguns laboratórios fazem isso. Eles não chegam em termos de nível e espécie, eles acabam simplesmente dizendo Staphylococcus coagulase positivo. Isso para nós diz o seguinte, olha, esta é uma linhagem de bactéria, uma espécie de bactéria particularmente virulenta. Staphylococcus coagulase negativo. Então, são estafilococos que não são tão virulentos, embora possam causar doenças. Então, por conta dessa importância, eu vou fazer aqui um rápido resumo da coagulase.
Então vamos imaginar que eu tenho aqui um coco que está crescendo dentro de um hospedeiro. Então, à medida que ele se reproduz, ele produz a enzima coagulase, que eu estou representando por esse triângulo laranja aqui. Então, ele vai crescendo e vai produzindo essa enzima. E quanto mais ele cresce, mais enzima eu tenho, e essa enzima ela tem como função catalisar a deposição de fibrina, que eu estou representando por esse traço amarelo. Então, a fibrina ela está em nós, ela é um elemento de coagulação sanguínea. E quando eu começo a ter coagulase concentrada aqui onde a bactéria está crescendo, a fibrina ela vai depositando em volta aqui da bactéria. Então, ela vai ajudando a formar, como eu estou mostrando aqui, uma capa de fibrina. Eu evito usar o termo cápsula, porque a gente já tem a cápsula polissacarídica, que é um fator de virulência. Então, eu vou usar o termo capa. Então, eu formo uma capa de fibrina em torno de onde a bactéria cresceu. Qual que é a importância disso para a bactéria? Por que ela tem isso aí? O fato dela estar envolvida por essa capa de fibrina impede a ação, por exemplo, do sistema imunológico. Então, aí eu tenho um neutrófilo à direita, ele não consegue fagocitar a bactéria. Então, ela acaba protegendo a bactéria da resposta imunológica. Tá? E ela protege também contra drogas. Então, eu tenho questões relacionadas à resistência de tratamento por conta da bactéria ela estar ali escondida dentro dessa capa de fibrina. Aqui eu coloquei uma série de toxinas, que é o outro grande fator de virulência que elas têm. Então, a gente tem leucocidinas, que são toxinas que acabam destruindo células do sistema imunológico. Eu tenho alfa-toxinas, beta-hemolizinas, né, que são toxinas que destroem células, especialmente hemácias. Né? E por que a bactéria faz isso? Para liberar ferro ali de dentro. Né? Então, ela tem uma liberação de ferro rompendo as nossas hemácias. E o ferro é um elemento fundamental para crescimento bacteriano. Tem essa toxina esfoliativa, que é importante para recém-nascidos humanos. A toxina do choque tóxico, que é a TSST1, né? Eu vou falar um pouquinho dela. E as enterotoxinas. As enterotoxinas são essas que dão o quadro que a gente conhece como intoxicação alimentar. Os estafilococos são o principal causador de intoxicação alimentar entre seres humanos. Como é que a coisa se dá? Uma vez que a bactéria está na nossa pele, nas nossas mãos, na nossa nasofaringe, qualquer manipulador de alimento que não tem higiene, então ele coça o nariz e vai mexer ali, preparar o seu quibe cru, ele pode passar a bactéria para o alimento. Se esse alimento ficar estocado numa temperatura inadequada, a bactéria começa a crescer ali. E se você der tempo para ela crescer, 4 a 6 horas, ela produz uma toxina. O que acontece? Esse alimento, quando ele for ser consumido, mesmo que ele seja aquecido, né? Então vamos supor que você preparou a carne ali do quibe, mas ela ficou mal estocada, a bactéria cresceu. Aí você pega essa massa do quibe e frita. Você até mata a bactéria, tá? Porque o Staphylococcus, como outras bactérias, ele é destruído pelo calor. Porém, a toxina produzida pelos estafilococos ela é termorresistente, então ela não é destruída pelo calor. Uma vez produzida, ela permanece no alimento. E quando você for comer esse quibe, você vai ingerir essa toxina que tem um efeito muito rápido. Então, uma das características dos quadros de intoxicação é a rapidez. Você comeu, correu, né, para o banheiro, porque ela dá cólicas, ela irrita a parede do estômago, irrita a parede de intestino e ela age no centro do vômito. Então você vai ter vômitos e diarreia. Então é um quadro bastante agudo, né? E rápido. Então você come em questão de minutos ou poucas horas, 1, 2, 3 horas depois, você já está tendo a manifestação dos sintomas, porque a toxina foi ingerida, absorvida e ela tem uma ação rápida. Tá? O único ponto bom é que esse quadro ele passa depois de 24 horas. Então, à medida que você metaboliza essa toxina, os efeitos vão passando e você vai voltando ao normal. Então, os quadros de intoxicação têm essas características aí. Eles ocorrem muito rápido,
depois que você ingere o alimento que está com a toxina, e eles passam também muito rápido. Então, em 24 horas, no máximo, você se restabelece. Tá? Isso tem uma diferença muito grande com um quadro que a gente chama de toxinfecção alimentar, que é quando você ingere um alimento com uma bactéria, ela está viva, ela vai crescer dentro de você e vai produzir a toxina dentro de você. Então, aí é um quadro diferente. Ele demora mais para começar, 24, 48, 72 horas, mas em compensação ele se estende ao longo do tempo, porque não é só uma intoxicação, você tem também uma infecção. Então aí o seu sistema imunológico, para dar conta, ele precisa combater a bactéria e isso vai levar mais tempo. Então aí são quadros que se estendem por 3, 5, 7 ou mais dias. E aqui eu fiz um esqueminha para ilustrar a toxina da síndrome do choque tóxico, que é uma toxina que só é produzida em determinadas condições, né, e que ficou muito famosa por um evento que ocorreu nos Estados Unidos com absorventes internos, né, em que as mulheres usavam absorvente e ele acabava criando uma condição tão especial ali na mucosa vaginal que os estafilococcus aureus que já estavam ali naquela mucosa, eles cresciam e produziam essa toxina, que era absorvida e causava a síndrome do choque tóxico, que é uma espécie de tempestade de citocinas, pegando o termo aí que a gente está vendo tanto por causa da Covid-19. Né? Como é que isso se dá? A gente tem uma interação que vocês vão ver na imunologia, que é entre fagócitos, como o macrófago, e o linfócito T auxiliar, CD4, tá? Que ocorre por meio de apresentação de um antígeno que é reconhecido por um receptor que eu tenho no linfócito. Então, aqui eu tenho o MHC, Complexo Maior de Histocompatibilidade. Esse tipo de interação aqui ele é muito importante para eu ativar esta célula aqui. Tá? Mas a gente faz a apresentação de antígenos próprios e o linfócito T auxiliar ele reconhece isso como próprio e não faz nada. É como se fosse um vigilante que está passando em uma rua, olhando casa por casa, se está tudo ok, ele vai embora e não faz nada. As toxinas produzidas pelo Staphylococcus, ele não é a única bactéria, mas é a mais importante, né, que é a TSST1. O que elas fazem? Elas se encaixam aqui nessa interação, né? Elas funcionam como superantígeno, tá? Isso é uma coisa que também vocês vão ver na imunologia. Então a toxina se encaixa aqui e mesmo esta célula estar apresentando um antígeno próprio, o fato dessa toxina encaixar aqui vai ativar esta célula. Não era para ser ativada, mas vai ativar. Então eu ativo o linfócito T CD4, que é o auxiliar, e ele produz um monte de citocinas. Né? Coloquei algumas aqui, interleucina 2, interferon gama, isso aí vai induzir outras, fatores de necrose tumoral, interleucina 1 beta. Então, se eu ativar um número muito grande de linfócitos T auxiliares, eu produzo um maremoto de citocinas, que tem uma ação inflamatória. Esse quadro aí vai resultar no que a gente chama de choque, porque eu vou ter uma vasodilatação brutal, perda de perfusão de vários órgãos vitais e, eventualmente, a morte, que eu não consigo mais perfundir órgãos como fígado, rim ou cérebro. Então, a síndrome do choque tóxico é uma coisa extremamente grave e séria, mas ela se dá em condições e circunstâncias muito especiais. Na aula síncrona, eu conto mais alguns detalhes sobre isso. Aí a gente passa para o diagnóstico, que segue este tripé. Esse aqui é o tripé básico da microbiologia clássica: exame direto das amostras, semeadura e isolamento e identificação. O exame direto como é? Eu pego um material clínico, então pus, leite, secreção ou na pele, e eu coro pelo gram e olho no microscópio. O que eu vou observar no microscópio? Isso aqui, cocos gram-positivos em arranjo de Staphylococcus. Tá? Então reparem como saber morfologia bacteriana é importante. Ao mesmo tempo, eu pego parte desse material, semeio em meios de cultura, tá? Para conseguir isolar o agente. Então a gente semeia em meios comuns de bacteriologia, porque os estafilococos crescem muito bem, incubo em aerobiose mesmo, porque a bactéria cresce com qualquer tensão, e boto a 37 graus. Em 24 horas eu devo ter o crescimento das colônias dos estafilococos. Eles são uma bactéria bastante fácil de crescer.
E por fim, a partir das colônias que estão na placa, eu vou fazer a identificação por provas bioquímicas, né? Como eu já falei lá no início da aula. Tem inúmeras provas bioquímicas que a gente poderia citar, mas eu vou falar aqui da prova da coagulase. Como que ela é feita? Porque essa prova é importante para eu separar os estafilocoagulase positivos e os negativos. A gente semeia o estafilococcus num meio de cultura, num meio especial que tem fibrina. Se a bactéria crescer, incubo isso. Se a bactéria crescer e produzir a coagulase, eu vou ter a coagulação dessa fibrina no meio, que é o que a gente está vendo aqui em cima. Então, repare que esse tubo está inclinado e aqui eu tenho um coágulo de fibrina. Se a bactéria é coagulase negativa, essa fibrina continua liquefeita e o meio continua líquido, que é o que está sendo mostrado aqui embaixo. Então, aqui eu tenho uma prova positiva em cima e uma prova negativa embaixo. É a única prova feita? Não. Tem muitas outras provas que são feitas, mas a prova da coagulase é uma prova especial aí para a gente definir se ele é positivo ou negativo, ou seja, se ele é mais virulento ou se ele é menos virulento. Basicamente, a gente considera que o Staphylococcus aureus, né, que é aquela espécie que eu citei inicialmente, é o único Staphylococcus coagulase positivo. Então, trocando em miúdos, quando a gente identifica Staphylococcus coagulase positivo, basicamente a gente identifica Staphylococcus aureus. E o tratamento, eu não vou fazer aqui a lista de antibióticos, isso é muito dependente da circunstância e é mais ligado à farmacologia e à terapêutica, mas eu quero fazer só um alerta. A gente tem muito problema de resistência às drogas com relação aos estafilococos, tá? Então, isso é algo que a gente vai trabalhar com o caso clínico que eu vou dar para vocês na aula síncrona. Então, eu só vou colocar aqui uma tabela para dar uma ideia para vocês. Isso aqui foi retirado deste trabalho aqui e lista as principais bactérias com resistência às drogas que a gente tem no mundo, né? Qual que é a primeira que aparece aí na lista? Staphylococcus aureus. Então reparem como os estafilococos são importantes em termos de resistência. E isso vai constituir um sério problema para nós, mas eu vou deixar para essa discussão para a aula síncrona, porque nós vamos trabalhar com um caso clínico que eu ainda vou fornecer para vocês. Tá ok? Além disso, a gente tem uma testagem, não se esqueçam de fazer, e na aula síncrona a gente discute tudo isso. Tá ok? Até lá!